Olá, amigos! Mais uma vez nos encontramos para estudarmos o livro dos Salmos. Você já reparou que o Salmo 42 e 43 têm partes muito parecidas ou até mesmo iguais? Por que razão isso acontece? Bom, hoje eu quero estudar com vocês o Salmo 42 e 43. Então convido você agora a abrir a palavra de Deus neste Salmo. Você que está me acompanhando aí em casa, abra a sua Bíblia se você estiver com o seu celular e vamos juntos ler o Salmo 42 e 43. O salmista nos diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face do Senhor? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizes continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a minha alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque estás abatido, a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatido dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no Monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Algumas versões, talvez a sua fale cataratas. Todas as tuas ondas e vagas passaram por sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Porque estás abatido, a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o meu auxílio e Deus meu. E agora eu convido você a continuar a leitura, estudando e lendo aqui o Salmo 43. E o salmista diz assim: faz-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Porque estás abatido, a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. O autor do Salmo 42 e 43 são os filhos de Corá. Já fala aqui na introdução do Salmo. Você lembra quem foram ou quem foi Corá? Quando nós olhamos a Bíblia no Antigo Testamento ainda, no capítulo 16 do livro de Números, nós percebemos ali a história de uma rebelião. E essa rebelião está acontecendo com os filhos de Israel, o qual Corá vem encabeçando esta grande rebelião. Ali Corá, Datã e Abirão se rebelam contra a liderança de Moisés. E eles, juntamente com outros 250 líderes em Israel, começam a rebelar-se contra Moisés, contra Abraão, contra Arão e, consequentemente, contra Deus. Em consequência desta rebelião, a Bíblia nos diz ali no livro de Números que a terra se abriu e engoliu esses 3 rebeldes e também alguns de seus familiares e outros mais que estavam participando dessa rebelião. E quanto aos 250 príncipes, quando eles oficiavam diante do altar, a Bíblia diz que saiu fogo do altar e os consumiu. O autor desses salmos que estamos falando agora, eram os filhos de Corá. Possivelmente levitas que viviam entre os gentios, como parece dar a impressão no Salmo 43, verso 1 que lemos. Eles não morreram. O livro de Números, capítulo 26, verso 11, diz que esses filhos de Corá não morreram. E quando você lê e estuda melhor o livro de 1 Coríntios, o de 1 Crônicas, você vai perceber que eles se tornaram porteiros no templo
e também cantores na casa de Deus. Quem sabe esse era um hino que eles cantavam lá, lembrando de tudo o que aconteceu ou de parte do que aconteceu. Agora, nós podemos então olhar para esses dois salmos e dividi-los em algumas partes. Eu comecei essa nossa conversa falando que o Salmo 42 e 43 têm particularidades, têm similaridades. Há 3 versos nesse Salmo 42 e 43 que são exatamente iguais. É o Salmo 42, verso 5 e verso 11, e o Salmo 43, verso 5. Por que isso acontece? Você deve lembrar que os salmos eram canções, eram hinos que serviam para a adoração, para o louvor. Então o que nós temos aqui é a seguinte situação. O Salmo 42, verso 1 ao 4, nós temos a primeira estrofe do hino. O verso 5 é como se fosse o coro. O verso 6 ao verso 10, nós temos a segunda estrofe. E então o verso 11 repete o coro. E o capítulo 43, verso 1 ao 4, nós temos a terceira estrofe do hino. E o verso 5, então, do capítulo 43, repete e encerra o hino cantando novamente o coro. Nós podemos dividir, então, cada estrofe e entender que cada uma delas aborda uma situação. A primeira estrofe descreve de forma breve a situação de alguém que está sofrendo em virtude de alguma angústia. Angústia essa que não é aqui identificada, mas tem levado os opressores a zombar e questionar: o teu Deus, onde está? A segunda estrofe é agora as pessoas se agarrando a uma esperança de um dia poder voltar ao templo e louvar a Deus. E a terceira estrofe mostra que o sofrimento aparentemente mostra que Deus os abandonou, mas nós percebemos a grandiosidade desse Deus. É bem verdade que nós não conseguiremos aqui, nesse pouco tempo que vamos estudar a Bíblia juntos, passar de forma detida em cada estrofe. Então eu quero estudar um pouquinho de forma mais detida com vocês a primeira, somente a primeira estrofe. E o salmista aqui descreve esta angústia falando de uma sede. Ele compara um animal, a corça, que caminha pelo deserto e ela tem uma necessidade. Ela tem sede, mas essa sede é de água. Mas agora o autor pega o exemplo do animal que caminha pelo deserto, tem sede de água, e diz: eu também tenho sede, Senhor. Mas a minha sede não é de água, a minha sede é de Deus. A minha alma tem sede de Deus. Você já sentiu sede de Deus? Você já se sentiu tão angustiado como alguém que está caminhando por um lugar deserto em dia quente e precisa desesperadamente de água? Agora, eu pergunto, se você sentiu esta sede algum dia, e talvez esteja sentindo agora, você acha que você sentiu esta sede porque isso acontece naturalmente? Ou porque a angústia te levou a sentir esta sede? Você sabia que há algo incrível na palavra de Deus que nos mostra quem é que provoca esta sede? A Bíblia nos mostra como é que Deus trabalha com essa situação. E o livro de Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 11, ele nos descreve como é que essa sede se desenvolve. Aqui diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, e também pôs a eternidade no coração do homem. O que Salomão está falando aqui neste verso? Quando Salomão está descrevendo que Deus pôs a eternidade no coração do homem, a palavra no original hebraico ela nos dá uma ideia um pouco mais ampla do que representa essa eternidade. Na verdade, Salomão está dizendo assim: Deus, ao criar o ser humano, Deus colocou dentro do ser humano uma necessidade. Essa necessidade, ela é profunda. Mas ela não é uma profundidade do ponto de vista que você pode olhar e medir. Ela é uma profundidade tão grande que parece não ter fim. E então o autor preferiu usar a palavra eternidade. Ou seja, você tem um vazio no seu coração. Na verdade é isso que a palavra hebraica diz, vazio. Deus criou um vazio no seu coração. Mas pastor, por que Deus criou um vazio do meu coração? E por que Deus criou um vazio imenso de tal maneira que é comparado à eternidade? Eu vou dizer para você que Deus criou isso
em mim e em você por uma razão muito simples. Deus teve que criar uma necessidade, um vazio no coração humano, mas um vazio tão grande para que eu entenda que só alguém também tão grande é capaz de preencher este vazio. Hoje nós corremos atrás de tantas coisas. Nós sentimos essa necessidade e nós vamos em busca de coisas para preencher essa necessidade que nós sentimos. E aí então nós corremos e conseguimos um emprego. E agora eu penso assim, agora a minha necessidade vai ser suprida. Eu vou ser feliz, eu vou alcançar os meus objetivos. E de fato, por algum tempo, você parece que tem a sua necessidade suprida. Mas qual é o tamanho mesmo do vazio? É do tamanho da eternidade. Então aquilo que hoje está me fazendo feliz, está suprindo a minha necessidade, amanhã já não é mais suficiente. Então eu corro atrás de outra coisa. E aquilo então novamente vai por um tempo suprir a minha necessidade, mas depois já não supre mais e eu vou correr atrás de uma outra e sempre vai acontecer assim, até o dia que eu entender que a necessidade é muito profunda e só alguém também tão profundo vai conseguir suprir essa necessidade. Eu dei exemplos positivos, um trabalho. O trabalho é algo positivo, mas tem gente que tenta suprir a necessidade com coisas negativas, com o uso de drogas, com o uso de bebidas alcoólicas, na expectativa de que aquilo aplaque um pouco o sentimento de vazio que ela tem sentido. Mas nada pode suprir o vazio imenso, do tamanho da eternidade, senão só alguém também grandioso como o nosso Deus. Só Deus pode suprir este vazio. E quando o ser humano não entende isso, muitas coisas acontecem. O livro de Jeremias, capítulo 3, ele nos mostra o que acontece na vida da pessoa quando ela não entende isso. Capítulo 3 de Jeremias, verso 23, diz assim: Na verdade, os outeiros não passaram de ilusão, nem orgias nas montanhas. Com efeito, o Senhor nosso Deus, Ele é que nos dá a salvação. E no capítulo 2, nos é dito assim, verso 12 e 13: Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefatos, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, rachadas, quebradas, que não retêm as águas. O povo, ele sente a necessidade. O povo, assim como o salmista diz que a corça tem sede, o povo também tem sede. Aqui em Jeremias está dizendo, o povo tem sede, o povo quer água, mas o povo tem feito coisas erradas, ele tem cavado cisternas e tem deixado o manancial de água viva. Jeremias usa uma figura real, uma figura física, para explicar uma figura espiritual. O ser humano tem deixado Deus, a fonte de água viva, e tem tentado ele suprir a sua sede, cavando cisternas, criando situações, buscando coisas para suprir a sua necessidade, para saciar a sua sede. Mas Deus nos faz um chamado, Deus nos faz um convite. O profeta Isaías, no capítulo 55, verso 1 do seu livro, ele diz assim: Todos vós que tendes sede, vinde às águas. Deus nos faz um convite. Você entende que você tem sede de Deus? Que isso Deus mesmo colocou no seu coração para que você entenda que você sozinho não é nada? Que você sozinho não pode nada? Que você sozinho não consegue nada? E assim você se vê precisando buscar a Deus? Deus fez isso como uma espécie de mecanismo de defesa para o ser humano, para que o ser humano entenda que Deus é grandioso e o ser humano vá em busca de Deus. Então a primeira coisa que nós precisamos hoje, que nós precisamos agora, é crer. Precisamos nos agarrar a uma esperança maior. Precisamos entender que este vazio tão profundo que Deus colocou em nosso coração só pode ser preenchido por Ele mesmo. Só Deus é que pode preencher este vazio. E se nós permitirmos que Deus faça isso em nossa vida, Ele promete derramar grandes bênçãos. Para ser mais exato, 3 bênçãos. E o livro de Isaías, no capítulo 44, verso 3, Isaías diz assim:
derramará água sobre o sedento, e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre toda a posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. 3 maravilhosas promessas, 3 bênçãos são descritas aqui pelo profeta Isaías. A primeira delas, se você deixar Deus transformar a sua vida e preencher o seu coração, se você deixar Deus saciar a sua sede, primeiro, o Espírito Santo vai ser dado a você. Você deseja hoje receber o Espírito Santo em sua vida? A segunda bênção, a segunda promessa, a sua sede vai ser saciada. E a terceira, as bênçãos de Deus serão tão grandes que elas não ficarão restritas apenas a você, mas elas irão alcançar toda a sua posteridade, toda a sua descendência, ou seja, toda a sua família. Deus promete hoje trazer bênçãos à sua casa. Deus quer trazer alegrias não só para a sua vida, mas para todos aqueles que estão com você à sua volta. Esse é o nosso grande Deus, o nosso maravilhoso Senhor. Só que você não pode deixar isso para amanhã. Você não pode deixar que essa decisão fique sendo postergada. Isso é algo urgente, porque eu pergunto para você, se você hoje sentir sede, quanto tempo você consegue ficar sem beber água? Algumas horas? Um dia? Uma semana? Um mês? Você não consegue ficar muito tempo sem água. Talvez você consiga até ficar 24 horas ou até mais sem comer, mas sem água, ninguém consegue ficar muito tempo. Assim como você precisa suprir logo a sua sede física, você também precisa suprir logo a sua sede espiritual. Você também precisa suprir logo essa necessidade que Deus coloca em nosso coração. O profeta Jeremias, no capítulo 17, verso 13 do seu livro, ele diz assim: Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de ti será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Meu querido, hoje nós precisamos tomar a decisão de permitir que Deus sacie nossa sede. Hoje nós precisamos tomar a decisão de buscar ao Senhor, de permitir que Ele transforme a nossa vida. Se nós fizermos isso, Ele vai começar a agir. Ele vai nos abençoar. Ele vai suprir o nosso vazio. Ele vai abençoar a mim e a minha família. Se eu não fizer isso, infelizmente a minha vida vai continuar sempre num marasmo. Sempre um vazio insaciável. E Jeremias aqui coloca algo, infelizmente, também muito trágico. Se eu não buscar o Senhor, a Bíblia nos diz que o nosso nome vai ser escrito sobre o chão. Você sabe o que é ter o nome escrito sobre o chão? Você entende as consequências disso? Certa ocasião, Jesus estava em Jerusalém. O Evangelho de Lucas, no capítulo 10, ele narra essa história. Jesus está em Jerusalém e então se ouve um barulho de uma multidão. Aquela multidão vem pelas ruas da cidade arrastando consigo uma mulher que, segundo o texto nos diz, foi apanhada em flagrante adultério. Eles pegaram aquela mulher, a jogaram aos pés de Cristo e disseram: olha, essa mulher foi pega em adultério. Na lei Moisés nos diz que ela tem que ser apedrejada. Mas tu, o que tu nos diz? Aquela era uma situação em que as pessoas os fariseus haviam criado a fim de tentar achar alguma coisa para incriminar Jesus. Se Jesus falasse assim: vocês realmente estão certos, podem apedrejá-la, Jesus estaria infringindo uma lei que dizia que somente os romanos poderiam condenar alguém à morte. Se Jesus dissesse assim: não, vocês não podem fazer nada com ela, Jesus agora seria então acusado de desprezar a lei de Moisés. O que Jesus faria? O que Jesus fez? A Bíblia nos diz que neste momento Jesus ajoelhou-se no chão e com o seu dedo ele começou a escrever sobre a areia. A escritora norte-americana Ellen White, ela, mencionando esse episódio da vida de Jesus, diz que ao Jesus se inclinar e escrever com seu dedo sobre a areia, Jesus escreveu ali os pecados mais secretos daqueles que traziam a mulher e que a acusavam. Aqueles
homens viram seus pecados revelados sobre a areia. E então Jesus pronuncia a sentença: aquele que não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. A escritora Ellen White diz que ao Jesus, depois de ver que nenhuma pessoa lançou pedra, porque de fato não tinha nenhuma condição diante de seus pecados ali descritos também, Jesus passou a mão na areia e apagou aqueles pecados. Agora lembrando o que Jeremias escreveu: quando eu abandono a fonte de água viva, quando eu viro as costas para Deus, o meu nome é escrito na areia, numa representação simbólica de que um dia Deus vai passar a mão sobre a minha vida, sobre a minha existência, e eu virarei como pó. Serei simplesmente apagado, ou seja, não ganharei a eternidade. Saiba que o nosso nome hoje não pode estar escrito na areia. Deus tem algo grandioso para mim e para você. O nosso nome não pode e não deve estar escrito sobre a areia. Deus tem um convite para nós. Ele diz assim, lá em Filipenses 4, verso 3, que o nosso nome tem que estar escrito em outro lugar, num livro chamado Livro da Vida. Deus nos faz um convite. Deus tem algo maravilhoso para a gente. Hoje Ele quer que você o aceite como seu Salvador. Que você entenda que o vazio que você tem no seu coração, ele foi criado por Deus para que você perceba que você precisa dele. Quando o salmista entendeu isso, agora na segunda estrofe deste salmo, desta canção de louvor, ele começa a agradecer a Deus porque o seu vazio foi preenchido. Ele começa a louvar a Deus e ele quer ir ao templo para cantar porque Deus é grandioso, porque Deus preencheu o vazio, porque Deus saciou a sede. E agora que ele precisa falar para todo mundo que Deus é amor, que Deus é grandioso, Deus é a fonte de água viva. Deus sempre quer nos encontrar junto à fonte. Foi junto à fonte que Eliezer teve a sua oração respondida. Foi junto à fonte que Jacó descobriu o maior amor de sua vida. Foi junto à fonte que Moisés conseguiu a sua ajudadora. Foi junto à fonte que a samaritana encontrou-se com Jesus. Deus hoje quer saciar a nossa sede. Ele é a fonte de água viva. Ele é o único que pode ajudar-nos, que pode preencher-nos. Quando o salmista entendeu isso, ele não só louvou a Deus, mas na última estrofe, o salmista relembra um pouco todo o sofrimento que passou, todo o seu sentimento da aparente ausência de Deus. E talvez esse sentimento se dê porque em algum momento, em algum ponto da jornada, em algum lugar indo para o templo, como descreve ele o capítulo 42, verso 4, indo para as festas religiosas, essas que se aproximavam, ele sentia tristeza por não sentir mais a presença de Deus. O vazio faz isso em nosso coração. Quando estamos longe de Deus, nós não sentimos mais a presença do Senhor. Nós precisamos desesperadamente hoje beber da fonte de água viva. Nós precisamos desesperadamente de que Deus preencha o nosso vazio. O salmista entendeu que só Deus pode fazer isso. O salmista louvou a Deus porque Deus fez isso. Mas ele também faz um pedido. No capítulo 43, já na última estrofe, no verso 4. Ele diz assim: Senhor, envie a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Sabe que hoje existe por aí muita coisa errada, muita coisa corrompida, muita água contaminada. O salmista não queria ser contaminado. Ele não queria errar em sua vida. Então, ele encerra o seu louvor com um pedido. Senhor, por favor, envie a tua luz. Por favor, Senhor, envie a tua verdade. E que um dia eu tenha a alegria de estar em teu santo monte, nos teus tabernáculos, louvando o teu nome.
agradecendo-te por tua graça em minha vida. Você percebe hoje que Deus quer transformar a sua vida? Tem você sentido este vazio no seu coração de forma grandiosa e tem entendido que somente Deus pode preenchê-lo? Deus tem um convite para você. Se você está sentindo esse vazio, Deus hoje, Ele pode transformar você. Deus hoje pode restaurar a sua vida. Certa ocasião, eu estava trabalhando na Serra Gaúcha. Estava numa igreja fazendo uma semana de oração. E era uma igreja pequena. E todos os dias, ao final do culto, eu encerrava a mensagem e ia para a porta para despedir as pessoas que ali estavam. E isso aconteceu no sábado, no domingo, na segunda, na terça. Quando foi quarta-feira, eu estudei com a igreja este Salmo 42 e 43. E eu lembro que eu fui para a porta e então todos começaram a sair, a se despedir, e um homem ficou lá dentro da igreja. E parece assim que ele não queria sair, se recusava a sair. A esposa dele dizia: olha, meu amor, vamos embora, o pastor também tem que ir embora. Quando esse homem levantou e chegou na porta, eu estendi minha mão para ele, para cumprimentá-lo, para dar boa noite. E ele simplesmente apontou o dedo para mim e disse assim: pastor, eu te odeio. Você consegue imaginar como eu me senti? Nunca ninguém havia falado aquilo para mim. E ele não teve nem a sensibilidade de mandar uma mensagem e dizer: pastor, eu não gosto de você, eu te odeio. Não, mas ele falou na minha cara, com um dedo no meu rosto: eu te odeio. Que situação. Agora, então eu perguntei: irmão, mas por que razão que o senhor me odeia? E ele falou assim: pastor, eu frequento a igreja há 2 anos. Eu estava feliz até o dia de hoje. Eu vinha para a igreja, ia para casa, eu gostava do que eu ouvia, eu gostava das músicas. Eu sentia, é verdade que eu sentia que faltava alguma coisa. Mas eu estava lutando contra isso. E hoje o Senhor veio mostrar para mim que eu preciso fazer algo mais. E eu lhe odeio porque o Senhor me obrigou a tomar uma decisão. Eu disse para ele: amém. Que bom que o Senhor me odeia. Mas eu não briguei nada. Deus hoje está falando para você que você precisa tomar uma decisão. Deus hoje está falando para você que você não pode deixar para amanhã para poder matar a sua sede. Deus quer saciar você hoje. Deus quer restaurar você hoje. Deus quer abençoar você hoje. Como é que está a sua vida? Você que está aí me ouvindo, você está percebendo que você não pode nada sem Deus? Você está percebendo que sozinho você não vai chegar em lugar nenhum? Que aquilo que hoje está te trazendo felicidade, amanhã já não vai mais trazer? Porque o vazio que tem no seu coração é imenso? Querido, só Deus pode transformar a sua vida. Só Deus pode saciar a sua sede. E se você hoje tem o desejo de pedir que Deus transforme a sua vida, que Ele preencha o seu vazio, eu convido você a orar comigo. Feche seus olhos. Senhor, obrigado porque em Tua graça o Senhor um dia criou um vazio em nosso coração. Esse vazio foi criado pelo Senhor do tamanho da eternidade para que pudéssemos sentir e perceber que somente Tu pode preencher este vazio. Ajuda-nos, Senhor, a não buscarmos nenhuma alternativa para saciar a nossa sede, mas ir à fonte de água viva que é Jesus, o nosso Senhor. Abençoe, ó Deus, esta pessoa que está me ouvindo agora, que em suas necessidades, em sua angústia, em sua sede, esta pessoa entenda e aceite a Cristo como seu Salvador, pois Jesus é o rio da vida, é a água da vida, é aquele que pode saciar a nossa sede. Ajude, ó Deus, a cada pessoa. E um dia dá-nos a alegria de estarmos em Teu santo templo, em Teu tabernáculo, louvando Teu santo e poderoso nome. Te agradecemos, ó Deus, por Tua graça. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.